A palavra dessa manhã, por diversas vezes ela é trazida aqui, mas nós nunca fizemos um expositivo dessa palavra. Cantamos agora, não é? Então abram a Bíblia de vocês, Romanos, embora bastante falada, mas nunca trazida aqui num contexto de um estudo mais aprofundado. Romanos no capítulo 8, a partir do verso 26. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão concedeu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Depois avisa a Mariana para abrir. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai Celestial, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, que o Seu Santo Espírito, Pai, traga, Senhor, tudo o que nós precisamos saber a respeito dessa revelação que o apóstolo Paulo escreve, para que possamos entronizar, Senhor, toda essa verdade, Pai. Conforme já foi orado aqui, Pai, o que nós queremos é buscar exatamente os Seus ensinamentos, Pai, para que possamos colocá-lo em prática na nossa vida, Pai, e não sairmos aqui somente como meros ouvintes, Senhor, mas sim como praticante da Sua verdade, Pai. É o que te pedimos através do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. O tema: ajuda divina. Repetindo, ajuda divina. Irmãos, a vida ela é cheia de desafios e que muitas vezes nos fazem sentir sobrecarregado e sem direção. A exemplo do que foi trazido aqui já nessa manhã, não é? No Salmo 13, aonde que Davi, aparentemente que está ali reclamando a Deus, mas não, ele está fazendo exatamente um cântico, né? Um poema, porque ele sabe que uma vez recorrendo ao Senhor, ele vai receber muito mais além daquilo que ele pede e até pensa. E é assim que verdadeiramente nós devemos agir com o nosso Deus, mesmo quando sentimos sobrecarregados e sem direção. Quantas vezes que pensamos que não iremos conseguir? De certo modo, estamos duvidando do poder de Deus sem perceber. Antecipamos em nossa maneira de crer, né? Imaginando o pior,
associando ruínas em nossos pensamentos. Isso acontece só comigo ou com vocês? Também. Muitas vezes sofremos por antecipação, até achando que não merecemos a ajuda divina. Por não ver o agir ultra rápido de Deus, nos tornamos imediatistas, incrédulos, blasfemos, esquecendo de todos os feitos que Deus já fez na nossa vida. Olha, né, como se diz na gíria, né, quanta sinuca de bico que você se meteu. Quantos caminhos encurralados das quais a gente já teve nessa vida. E Deus nos mostrou a saída. Vamos vendo exatamente como que a gente, às vezes esquece dos feitos desse Deus, que é um Deus atuante. Fez ontem, está fazendo hoje e fará eternamente por nós. Amém, irmãos? A Bíblia, ela está repleta desses exemplos de pessoas que enfrentaram um momento de extrema dificuldade, mas que encontraram a ajuda divina ao confiar no Senhor. Por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês, no bom sentido, admoesto vocês a lerem as Sagradas Escrituras, porque nós podemos associar uma série de personagens que em dificuldade, pela dificuldade que eles atravessaram, comparar exatamente as nossas dificuldades com a dificuldade deles, observar exatamente que Deus proveu, como Ele proveu ontem, Ele proverá hoje também na nossa vida. Claro, isso tudo dentro do nosso merecimento. Amém, irmãos? Oh Deus, vejamos alguns exemplos diante das dificuldades que a gente passa nessa vida. Então pense agora em Moisés, que se viu diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio atrás dele, mas confiou no Senhor e recebeu a ajuda divina, e ele viu as águas se abrirem. Pense em Daniel na cova dos leões, que foi protegido por Deus porque confiou nele. Além de Moisés, Daniel, nós temos outros exemplos poderosos na Bíblia, de pessoas que confiaram no Senhor e experimentaram a sua ajuda divina. Oh Deus amado! Outro exemplo é o exemplo de Jó, que enfrentou uma série de perdas e sofrimentos intensos, incluindo a perda de seus filhos, a perda de riquezas e a perda de saúde. Apesar das terríveis provações e do sofrimento que experimentou, manteve sua fé e confiança na ajuda divina, afirmando através do que ele revela no capítulo 1, verso 21, parte B: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sobre qualquer circunstância na nossa vida, é o que diz o apóstolo Paulo: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós estamos diante de um Deus provedor, um Deus que realiza. Mais uma vez fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Esse Deus não dormita, esse Deus não cochila, Ele está exatamente atuante, 24 horas a nosso favor. E Ele sabe exatamente de todas as coisas. Amém, irmãos? Como desfecho de Jó, no final Deus restaurou a sua fortuna e o abençoou com muito mais do que ele tinha antes, mostrando que a ajuda divina pode levar a uma restauração abundante.
e um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Amém, irmãos? O contexto, em outras palavras, o que estava se passando aqui, nesse momento, através dessa escrita de Paulo aos Romanos, essa escrita, ela foi feita por volta dos anos 57 depois de Cristo. Enquanto o apóstolo Paulo ele estava na cidade de Corinto, ele escreve para os irmãos de Roma. Esta epístola ela é dirigida a todos os cristãos de Roma com o objetivo de explicar a doutrina da justificação pela fé, a natureza da salvação e a vida no Espírito Santo. Nesse capítulo 8, Paulo, falando para os cristãos de Roma, como também a nós nesta manhã, ele esclarece a vida que vivemos hoje no Espírito Santo. Conforme falávamos ontem aqui no estudo que nós trouxemos, com relação a ser preenchido pelo Espírito Santo, esse Deus atuante, esse Deus que reside dentro de cada um de nós. Se dermos exatamente a legalidade, se dermos a liberdade para que Ele haja na nossa vida, Ele vai agir com muita, eu diria, alegria, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele vive em nós. Ele permanece conosco. É o Emanuel, esse Deus presente, esse Deus conosco, esse Deus de todos os instantes. É o Santo Espírito de Deus que reside dentro de cada um de nós. A partir do momento que nós declaramos que o Senhor Jesus é o nosso libertador e salvador, o Espírito Santo veio fazer morada dentro de nós. E como paracleto de todas as situações, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso intercessor, é o nosso advogado, É Ele quem esclarece todas as coisas, é Ele quem nos traz o conhecimento, é Ele quem nos dá o discernimento, é Ele quem nos dá todos os dons que o Senhor transfere para que a gente também possa agir com esses dons. Amém, irmãos? E quando nós olhamos exatamente essa escrita, em Romanos, nesses versos de 26 a 30, Paulo, ele descreve a ajuda divina que nós recebemos de Deus através do seu Santo Espírito. Em especial, até no auxílio das nossas orações a Ele. Vamos observar exatamente o que significa essa oração, na qual o Espírito Santo entrega aquilo que nós não sabemos falar com Deus. Durante toda a ministração, vamos fixar exatamente nesse momento, que é o momento de uma ajuda divina que nós recebemos e não conseguimos nem dar conta do tamanho dessa ajuda. Que é a função, os atributos exatamente do Espírito Santo. Conforme eu disse agora, Ele é o Paracleto. E a definição de Paracleto, Ele é o nosso auxiliador. É Ele quem intercede por nós, é Ele quem fala de nós para Deus. Olha isso, vejam isso, Conforme o louvor que nós cantamos aqui, pedindo para que o Espírito Santo fale por nós. Essa é uma realidade, irmãos, da qual nós não podemos duvidar, porque Ele fala. Ele fala. E Ele fala para Deus. Paulo, relatando para a igreja de Roma, como também para nós nessa manhã, ele traz alguns esclarecimentos necessários da ajuda divina que recebemos do Santo Espírito de Deus. Primeiro esclarecimento sobre a ajuda divina do Espírito Santo nas fraquezas. Verso 26. Vejam o que foi trazido aqui na abertura. Um lamento, uma solicitação, um pedido de Davi, porque ele se sentia naquele instante fraco.
E esse homem é o homem segundo o coração de Deus, é o homem que agradou a Deus em tudo. Eu sempre digo, né, que nós temos que imitar o posicionamento do salmista, viver exatamente como o salmista viveu, de certa maneira, porque ele é humano igual a nós. E conforme foi dito, e nós sabemos que Davi ele enfrentou uma série de adversidades, não é? Uma série de batalhas, e que o Senhor conquistou todas elas para ele. Porque ele era um merecedor. Se não bastasse, ele foi elevado ao homem segundo o coração de Deus. A palavra diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, em outras palavras, nos ajuda em nossa fraqueza. Como ele ajudou Davi, ele ajuda cada um de nós. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, em outras palavras, inexplicáveis. Não conseguimos dimensionar, mensurar o tamanho desses gemidos, o tamanho, podemos dizer assim, desse choro por cada um de nós. Todos enfrentamos limitações e fraquezas em diferentes áreas da vida, seja no físico, seja no emocional ou no espiritual. Você sabe exatamente aquilo que te falta, aquilo que você não consegue, aquilo que de certo modo te prejudica até a buscar exatamente cada vez mais essa espiritualidade que Deus está querendo encontrar em cada um de nós. Glória a Deus, que esse Deus ele não perde a paciência conosco, muito pelo contrário, ele insiste exatamente com a vida de cada um. Ele sabe exatamente da nossa limitação, ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe exatamente até dos nossos desvios. Nada foge ao seu olhar, nada foge à sua compreensão, não é? Em nossos momentos de fraqueza, conforme Davi, na abertura, sentimos a necessidade de uma ajuda divina, que vai além de toda a nossa capacidade. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós clamamos a Deus, pedimos exatamente a Deus porque foge da nossa capacidade de resolver determinadas coisas. Quantas vezes na nossa fraqueza, na nossa debilidade, nós clamamos a Deus. Quantas vezes nas nossas fraquezas a gente até se envergonha de Deus, por ter feito coisas que, de certo modo, feriu os seus olhos. É importante, irmãos, que cada um exatamente busque se conhecer cada vez mais, porque o Senhor nos conhece e nos esquadrinha por inteiro. Ele tem um mapa de todo o nosso ser, Sabe exatamente de tudo, da nossa ação e das nossas ações, como também das nossas reações. Ainda ontem aqui nós recebemos um testemunho de que uma pessoa transformada pelo Senhor, sendo transformada pelo Senhor, reage de uma forma diferente. Antigamente partia para as 10, mas pelo próprio testemunho da pessoa, as amigas vieram e disseram, olha, em outra época você agiria diferente. O que a gente tem que permitir nessa vida é que o Senhor cresça e eu diminua. O que eu tenho que permitir nessa vida é que eu não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esse Cristo de brandura, esse Cristo de amor, esse Cristo de misericórdia, que tem que ser visto,
como se tivéssemos um colar pendurado no pescoço de bondade e lealdade. Amém, irmãos? Paulo, ele reconhece aqui, mesmo quando estamos cientes das nossas fraquezas, frequentemente nós não sabemos como orar da maneira mais adequada. Preste atenção nisso. Peça exatamente para que o Espírito Santo comece, ele já está, mas comece a te dar, digamos assim, mais motivação de recorrer a Ele. Até mesmo nas suas orações, até mesmo naquilo que você já conquistou, e principalmente sobre aquilo que você busca conquistar. Em momentos de crise ou dificuldade, as nossas orações podem se tornar confusas ou ineficazes. E é aqui que o Santo Espírito entra em cena. Às vezes você acha que não sabe falar com Deus. Já disse que para falar com Deus não precisa de eloquência, precisamos exatamente abrir, nos vestir de humildade e abrir o nosso coração para Ele. Ainda sabendo que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo ora por nós. De que maneira? Vamos compreender isso. Ele é o Deus recorrente, Ele é o Deus de todas as horas, é nele que nós temos que buscar exatamente o socorro para todas as coisas. Aquilo que eu sempre falo para vocês, não lembrar dele somente nas causas macros da nossa vida, nas grandes coisas, nos grandes problemas que nós temos que resolver, mas também nos pequenininhos. Aqueles que você tem a capacidade de desenvolver, também coloque Deus nessa cena. Traga o Espírito Santo junto, de cada passo que você for dar. Seja cheio dele, para que ele possa atuar sobremaneira na tua vida. Em momentos de crise ou dificuldade, as nossas orações podem se tornar confusas e ineficazes. Mais uma vez, eu quero bater nessa tecla para que realmente vocês compreendam como esse Deus age na vida de cada um de nós. E mais uma vez, é aqui que o Espírito Santo entra em cena. O Espírito Santo não apenas nos ajuda, nos traz a ajuda divina, mas também intercede por nós. Essa intercessão é uma forma de assistência, em outras palavras, ajuda divina, conforme o tema da ministração dessa manhã, que transcende, ultrapassa a nossa compreensão. Como nosso auxiliador, o Espírito Santo, ele conhece nossas necessidades mais profundas e se coloca ao nosso lado para nos ajudar na oração, mesmo quando não temos palavra. A intercessão do Espírito Santo é uma garantia de que a nossa fraqueza não é um obstáculo para a nossa relação com Deus. Se estamos com a nossa fraqueza, se estamos debilitados, podemos dizer assim, com problemas das quais estão gerando pecado, ainda assim não é obstáculo para Deus. Basta exatamente chegarmos diante dele com um coração sincero, com um coração contrito, com um coração arrependido. E diz a palavra que ele ama um coração arrependido, contrito. Ele reconhece exatamente, a nossa debilidade, a nossa fraqueza sobre qualquer coisa, irmãos. E isso, de certo modo, não vai ser um obstáculo para a nossa relação com Deus. Deus nos ama. E ama com um amor indizível.
Quando não sabemos o que pedir, ou como pedir, o Espírito Santo assume esse papel e apresenta todas as nossas necessidades para Deus, de acordo com a sua vontade perfeita. Em outras palavras, Ele não nos abandona em nossos momentos de necessidade, mas intercede por nós e nos concede a ajuda divina. Segundo esclarecimento sobre ajuda divina, temos a intercessão do Espírito, verso 27. Continuando exatamente nesse tema, Paulo, não é, ele compreende exatamente, não é, o ser humano. Ele se coloca exatamente na cena quando ele fala de pecado, quando ele fala de arrependimento, quando ele fala de estar cheio do Espírito Santo, porque ele passou exatamente por todos essas situações. Ele sabe, ele vai no âmago da questão, porque, não é, de certo modo, ele está expondo a pessoa dele para que as pessoas vejam que é um testemunho vivo que está diante dele. E nós sabemos quanto Paulo foi usado por Deus para nos trazer exatamente preciosidades, para nos trazer joias das quais a gente pendura no pescoço, ou deve pendurar, não é? Da bondade, da lealdade, que são atributos, são virtudes que o nosso Deus e Pai possui e que nós também devemos possuir e demonstrar para as pessoas. Oh, glorioso! Diz a palavra, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Vejam isso. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Quem é o santo aqui da história? Somos nós, uma vez que nós estamos diante do nosso Deus com o coração contrito, uma vez que nós estamos diante do nosso Deus verdadeiramente arrependido. John Stott, ele faz uma observação, ele diz que a intercessão do Espírito é uma forma de oração que vai além das palavras humanas. O que Paulo relata é que, como humanos, não sabemos expressar as nossas necessidades e preocupações. Mas o Espírito Santo, vejam isso, tem a capacidade divina de compreender e comunicar nossas necessidades a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Sabe tudo de Deus. O que nós não sabemos, Ele sabe. Ele entrega para Deus exatamente as nossas necessidades. Ele leva para Deus exatamente todas as nossas petições. Ele é intercessor. Ele conhece a mente de Deus. De certa maneira, não é? Ele está mostrando para Deus se merecemos ou não determinadas petições. Percebe isso, irmão? Ele sabe a mente de Deus. Ele sabe o que Deus vai, não é, nos conceder ou não. Essa intercessão, essa intermediação é para que realmente, não é, exista uma ajuda divina sobre todas as circunstâncias. Sobre tudo na nossa vida. Percebe? É importante compreendermos isso, não é? Porque somos humanos e não sabemos expressar as nossas necessidades. Mas o Espírito Santo conhece a mente de Deus. E, portanto, Ele sabe exatamente como interceder por nós. Vamos imaginar assim, se Deus está irado conosco ou se Deus está feliz conosco. Em nós não pode existir hipocrisia.
diante de Deus. Podemos ser hipócritas com os outros, podemos ser hipócritas com nós mesmos, ter um disfarce exatamente da nossa vida conosco mesmo, mas com Deus não. Não conseguimos enganar a Deus. Percebe? E Ele, conhecendo exatamente, não é, a mente de Deus, é que Ele intercede por nós. Oh, glorioso! Ele não apenas atende às nossas necessidades, mas também conhece a nossa vontade. E também conhece a vontade de Deus para cada um de nós. O Espírito Santo, Ele conhece nossa linguagem e a nossa limitação humana. E assim Ele traduz os nossos desejos e angústias do nosso coração em uma intercessão que Deus compreende plenamente. O Espírito Santo compreende a completa vontade de Deus. Por isso, irmãos, esse Deus presente, ele tem que ser usado no bom sentido, claro, não é? Nós temos que manter um relacionamento com ele, solicitá-lo para todas as situações da nossa vida e para todas as áreas da nossa vida. As nossas limitações vão caindo por terra. As nossas incapacidades vão ficando exatamente na capacidade do nosso Deus, diante dos nossos merecimentos, sempre. Portanto, devemos manter exatamente um relacionamento com Deus em bondade e lealdade, mais uma vez falando. Ser leal com Deus, porque Ele é conosco. Ser bom com Deus, porque Ele é bom conosco. A sua benignidade, o seu amor é eterno por cada um de nós. A sua misericórdia, a sua complacência, o seu poder de perdão é imenso, é imensurável, é eterno para cada um de nós. Basta exatamente recorrermos. E a quem devemos recorrer? Ao Santo Espírito de Deus. As nossas orações, ela tem que ser seguida dessa maneira, através do Espírito Santo, no nome de Jesus, para o nosso Deus e Pai. Compreende? Percebe que essa hierarquia do Deus Trino mostra exatamente, né, como nós devemos agir. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro. Ele é o Deus de todas as horas, 24 horas conosco. É o Deus dessa terra. Amém? É o Espírito Santo que assegura que todas, indistintamente, todas as nossas necessidades sejam apresentadas da maneira adequada diante de Deus. O que Paulo revela aqui é que o Espírito Santo está trabalhando em nosso favor e alinhando todas as nossas necessidades com a vontade de Deus. Compreende? Terceiro esclarecimento. Sobre a ajuda divina, a cooperação de todas as coisas para o bem. Verso 28. Preste atenção nisso. Eu estou chamando exatamente a atenção de vocês porque esses versos são corriqueiros. Não para Deus, não para o Espírito Santo, não para quem escreveu. Mas muitas pessoas falam e nem compreendem. Esses versos correm na internet assim, de uma forma,
sem medida, incomensurado, as pessoas vão escrevendo, vão passando uma para as outras e não tem nem um pingo de entendimento, o que, né, quando se diz todas as coisas cooperam para o bem. Percebe que existe na palavra, né? Eu vou ler a palavra e daí a gente vai interagir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu dei ênfase em todas. O que Paulo está falando aqui, né, é que esta promessa abrange todas as circunstâncias da nossa vida, tanto as boas como também as más, que são todas as coisas. Todas, indistintamente. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu penso que na etimologia, ou seja, na essência daquele ditado, né, que vem dos nossos avós, esse ditado que todo mundo fala, né, há males que vêm para o bem, deve ter sido extraído dessa palavra. Agostinho de Hipona, ele diz que Deus permite o mal na vida da pessoa quando ele pode, não é, resultar no bem. Todas as coisas cooperam para o bem, as boas e as más. Vejam isso. O que Paulo está revelando aqui é que essa promessa abrange em todas as circunstâncias, como se estivesse dizendo, né? Aquilo que você fez de bom coopera para o bem de Deus. E aquilo que você fez de mal coopera para o bem de Deus. Como assim, pastor? O que essa promessa nos garante é que, no final, tudo contribuirá para o bem daqueles que estão em Cristo e são chamados segundo o propósito de Deus. Eu fiz uma coisa errada aos olhos de Deus. Se de repente, não é? Eu me arrependo, mas me arrependo com profundidade. Deus esquadrinha a nossa mente por inteiro. Ele vai no mais profundo do nosso ser. Ele sabe de todas as coisas. Sabe se existe exatamente verdade naquilo. O que vai resultar disso é o bem para a minha vida, como também pela vontade de Deus. Compreende? Me arrependi. Há pecados, irmãos, que até os ossos dói. Até na nossa lembrança. Se realmente houve um arrependimento sincero, você vai ser curado desse mal, não é? Que, de certo modo, te acompanha. Que você insiste, não é, em fazer determinadas coisas que desagradam a Deus. Todas as coisas cooperam, tanto as boas quanto as más. Se realmente, não é, você, através do Espírito Santo, buscar em oração a verdade, digamos assim, traduzindo a verdade da tua vida. Porque, mais uma vez, com Deus nós não podemos ser hipócrita, disfarçar qualquer que seja a situação. Ele sabe tudo, tudo, tudo de nós. Amém? O bem não deve ser interpretado como uma ausência de sofrimento ou problemas, mas como a conformidade com o propósito de Deus para cada um de nós. Paulo, ele revela que Deus usa todas as circunstâncias para moldar e refinar
o caráter dos seus filhos. Há males que vêm para bem. Deus permite o mal, não é? Aonde que ele pode resultar no bem na vida das pessoas. Às vezes, não é? Você faz determinadas coisas que desagradam a ele, mas através do teu arrependimento, ele vai ter a tua vida como um testemunho, para dar testemunho para muitas pessoas que te conheceram no passado e te conhecem hoje. Veja quanto que Cristo mudou a sua vida. Todas as coisas cooperam, tanto as boas quanto as más. Amém, irmão? Oh, Jesus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Paulo nos lembra de que o amor e a obediência a Deus são fundamentais para experimentarmos a plenitude dessa promessa, de tudo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Essa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem, ela está condicionada aos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Deus, Ele está buscando o nosso crescimento espiritual sobre qualquer circunstância da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida, Deus está buscando exatamente o nosso crescimento espiritual. Se devemos abrir mão de determinadas coisas das quais nós estamos fazendo, não é? É Deus querendo exatamente o aprimoramento, o crescimento de cada um espiritualmente falando. Ele busca exatamente em nós, né? Esta versão nossa, podemos dizer assim. Haverá um tempo, esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele está buscando exatamente o nosso crescimento espiritual. Ele busca em nós a verdade. Quer exatamente que sejamos verdadeiros. E Deus é espírito, e é necessário que estejamos em espírito para poder dialogar e ter essa intimidade com Ele. Percebe? O Pai Celestial. O que Deus está buscando exatamente é esse crescimento e não simplesmente em resolver os nossos problemas. Há um teólogo que nasceu em 1910, morreu em 1990. Ele diz: a segurança dessa promessa, que é o F.F. Bruce, quando vocês lerem e ver alguma citação dele, a segurança dessa promessa é garantida para aqueles que são chamados para cumprir o propósito de Deus, e não apenas para aqueles que enfrentam dificuldade. É comum chamarmos a Deus nos dias de dificuldade. É comum buscarmos a Deus naqueles momentos das quais a gente está, conforme eu disse ainda há pouco, né? Num mato sem saída, conforme diz o ditado, né? Naquela de que se correr, o bicho come. E se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Né? É assim que às vezes a gente busca Deus. Em circunstâncias assim. E o que está falando aqui Bruce, ele diz: a segurança dessa promessa, todas as coisas cooperam para o bem. A segurança dessa promessa é garantida para aqueles que são chamados para cumprir o propósito de Deus. E não apenas para aqueles que enfrentam dificuldade. Deus, às vezes, é visto pelas pessoas como um resolvedor de problemas. Tem teologias atuais que colocam Deus como um servente.
A teologia da prosperidade, ela coloca Deus como um Deus que tem que fazer. Eu determino. Não é assim que dizem? Eu determino que isso aconteça na minha vida. E se tudo vem dele e tudo volta para ele, esse povo está fazendo Deus de servente. Compreende? Para os crentes, essa promessa oferece uma perspectiva de esperança e confiança. Tudo, né? Tudo é possível ao que crê. Todas as coisas cooperam para o bem, as más e as boas. Em meio às dificuldades e desafios dessa vida, nós podemos confiar em Deus que está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Podemos ter a certeza de que Deus está usando todas as circunstâncias, todas, irmãos, todas, absolutamente todas. Isso aqui não está dizendo em nenhum momento que Ele está dando legalidade para que você peque. A graça de Deus, ela é manifestada, não é? Esse favor imerecido, ele é manifestado na nossa vida sempre, irmãos. Mas não é para que a gente seja conivente, não é, com o pecado. Não está dando essa legalidade. Não podemos viver exatamente nessa hipocrisia, nesse disfarce, nesse faz de conta. Um dia sou crente, no outro não. Num dia eu peco, no outro não. Nós temos que ter exatamente a certeza de que Deus está usando todas as circunstâncias, mas isso não quer dizer que nós temos que apresentar para Ele as coisas más. Se Ele está buscando exatamente o crescimento espiritual na vida de cada um, é para que realmente sejamos a semelhança do Filho, imaculado, sem pecado. Ah, mas aquele que diz que não está pecando, já está pecando. Mas isso não é uma palavra para que você se motive para o pecado. Você conhece a Deus, você sabe exatamente o que Ele espera da tua vida, Ele sabe exatamente da tua fraqueza, mas Ele busca exatamente que você cresça espiritualmente, porque todas as circunstâncias cooperam para esse crescimento. As coisas más, como as coisas boas, Ele está encontrando exatamente que você tenha um equilíbrio e cresça espiritualmente. Amém? E o quarto esclarecimento, preste bem atenção nisso, como toda palavra, eu convoco até a igreja, não é? Através do Santo Espírito de Deus, chegar em casa ou durante a semana, nos tempos exatamente que você tem para a sua leitura bíblica, debruçar nesses versos, buscar exatamente uma compreensão maior, porque nós temos um amigo, nós temos um intercessor, nós temos um companheiro inseparável que está sobre todas as circunstâncias da nossa vida, do nosso lado. Esse Deus presente, esse Deus, não é, atuante, esse intercessor, esse amigo, esse professor, esse advogado, que é o Santo Espírito de Deus, das quais nós temos que buscá-lo. E o quarto esclarecimento é sobre a predestinação e chamado de Deus, versos 29 e 30. Vamos entender essa predestinação, não é? A palavra diz, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 29. Eu sempre cito aqui que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, né? Olha a palavra que diz, né?
a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Somos irmãos de Cristo. Stott, já estou íntimo com o homem aqui, hein? John Stott, ele observa aqui a predestinação de Deus, vejam isso, é um aspecto de seu plano eterno para a salvação. Deus, em seu conhecimento infinito, predestina os crentes para serem conforme a imagem de Cristo, o que significa que a transformação espiritual e o crescimento são parte do plano divino. O propósito da predestinação, em outras palavras, dessa escolha de Deus, Deus nos escolheu, nos predestinou, é que os crentes se tornem semelhantes a Cristo. Não basta olharmos só para o bônus, temos que também observar o ônus. Em tudo nessa vida, né, tem um preço. Para as coisas do alto também tem. Ainda que Jesus já pagou um alto preço para que sejamos exatamente a semelhança dele, o que o Senhor está falando aqui, né, é para que possamos abrir mão de coisas. Cristo abriu mão de uma série de coisas. Quando ele foi tentado, ele foi levado ao alto do pináculo, ou seja, num lugar bem alto, não é? E o diabo disse: se você se atirar daqui, desse alto, eu te dou tudo isso aqui, ou seja, te dou o mundo. Conversa ao vento que o diabo jogou ali, né? Porque ele não se atirou. Em outras palavras, né? Eu não necessito colocar meu pai à prova. Eu sei que ele é fazedor. Ele é realizador. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia. Isso significa que a predestinação, ela está diretamente ligada ao processo de santificação e à conformidade com a imagem de Cristo. O próprio apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1, verso 4, né? Verso que a gente sempre cita aqui: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu. Mas para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Em outras palavras, Jesus Cristo foi tudo isso. Se você fizer tudo isso, né, que meu filho fez, você é um predestinado. Você é um escolhido. Amém? Deus sabe tudo de nós. Sabe exatamente o nosso esforço para que nos tornemos cada vez mais, não é, essa pessoa em espírito e em verdade. Porque é esse que ele vem buscar. Haverá um tempo. E esse tempo já é. Não é amanhã, é agora. Em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Ele estava conversando com uma mulher cheia de pecados. Uma mulher que estava no 5º casamento. Aliás, no 5º ajuntamento. Não é? Beba dessa água que ele ofereceu para ela. Que jamais teremos sede. E o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E os chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fomos chamados por Deus.
antes mesmo do nosso nascimento, antes do mundo ter sido feito. Deus nos predestinou, mas para que sejamos semelhantes a Cristo Jesus, para que sejamos irrepreensíveis com Ele em amor. Pastor, isso é possível? Basta abrirmos mão de coisas, basta fazermos a vontade de Deus. Não é? Cada vez que eu morro com a minha vontade, eu ressuscito com a vontade de Deus. Eu ressuscito com Jesus. Eu estou sendo exatamente semelhante a Ele, porque eu estou buscando as coisas do alto, as coisas de baixo já não têm mais tanto valor para mim. Esse nível de compreensão, irmãos, é fazer com que de repente você tenha o passaporte para o céu. Passarão todas as coisas, passarão as nossas vontades, irmão. Essas vontades de hoje nos limitam exatamente a essa entrada pela porta estreita. Muitas delas vão fazer exatamente com que as pessoas se percam no caminho. Paulo, ele relata que a intenção aqui é que, através desse chamado, Cristo seja o primogênito de uma nova família de crentes. Deus, ele está buscando em cada um de nós que sejamos transformados à semelhança de Cristo Jesus, mais uma vez. Paulo, ele revela que esse plano de Deus é para toda a humanidade, indistintamente. Justificação é a declaração de que já somos perdoados diante de Deus, baseado exatamente na obra redentora de Cristo Jesus. Já somos perdoados, já estamos perdoados. E a glorificação é a culminação, ou seja, é o auge da salvação, onde os crentes são finalmente transformados para estar na presença de Deus e eternamente livres do pecado e da dor. Em outras palavras, no reino celestial. Concluindo, ao refletirmos sobre Romanos, no capítulo 8, nesses versos, em especial 26, 30, nós somos lembrados da profundidade e da certeza do plano de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo, através da sua ajuda divina, ele nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós, garantindo que todas as coisas cooperem, trabalhem para o nosso bem. Ao permitirmos exatamente que o Espírito Santo, através da sua ajuda divina, age exatamente na nossa vida, a partir do momento que nós damos a liberdade para que ele haja na nossa vida, ele vai fazer exatamente com que o propósito de Deus seja atingido na vida de cada um de nós. Percebe? O Espírito Santo, através da ajuda divina, auxilia em nossas fraquezas. Desde a predestinação até a glorificação, cada passo do plano desta ajuda divina é uma prova do amor e da fidelidade de Deus. Jesus, quando ele está exatamente falando para os seus discípulos, que ele está indo, e ele está dizendo, é necessário que eu vá, porque a partir do momento que eu for, o Pai enviará para vocês um Consolador. Ele é o Espírito da verdade que vai falar a verdade para vocês. Ele vai interceder por vocês. Ele vai ensinar vocês. Ele vai fazer exatamente com que vocês compreendam o propósito do meu Pai. Ele vai levar vocês para o céu. Que essa verdade fortaleça a nossa fé e nos encoraje a viver em plena confiança em sua sabedoria, soberania, melhor dizendo, e no pleno propósito eterno. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte
Acabamos de ouvir os esclarecimentos dessa ajuda divina, vindo através do Santo Espírito de Deus e do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Se você ainda não tem experimentado dessa ajuda divina e ainda não entregou todas as áreas da sua vida a Cristo, este é o momento para fazer isso. Não perca essa oportunidade. Aí, sentadinho agora no seu lugar, Deus está chamando exatamente você para que vá até a Ele e confie na sua promessa e permita que o Espírito Santo trabalhe em todas as áreas da sua vida. Você sabe qual é a área que você espera exatamente uma ajuda divina para que você espiritualize ela cada vez mais. Cada um sabe. Clame Jesus. Clame Jesus. Deus, Ele está chamando você para uma nova vida em Cristo, onde todas as coisas cooperam para o seu bem. Glorioso Deus. Pai eterno, Pai celestial, agradecemos, Senhor, por Tua maravilhosa provisão. Sabemos que o Senhor é um Deus realizador, o Senhor é um Deus que nos entrega todas as coisas. Agradecemos, Senhor, pelo conforto que encontramos na Sua palavra, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, Pai. Somos gratos pelo Seu Santo Espírito, que intercede por nós com gemidos inexplicáveis e nos guia em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer e confiar que todas as coisas boas e más cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito. Fortalece-nos na certeza de Teu plano de salvação, desde a predestinação até a glorificação. Esta é a plena execução que buscamos em Ti, Senhor. Dai-nos, Pai, a sabedoria e a paz para viver de acordo com essa verdade, Pai, confiando plenamente em Teu perfeito plano. No nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.